E a gente vai falar agora sobre a CPI da Covid-19, que vai ser instalada amanhã no Senado para apurar ações e omissões do governo federal na pandemia. A expectativa dos membros da comissão é de compreender o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nas políticas de combate à pandemia e fornecer aí elementos para sua eventual responsabilização. Enquanto os trabalhos da CPI da Covid-19 são iniciados, a Câmara dos Deputados já tem mais de 100 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Sobre o assunto, nós conversamos agora com a advogada Tânia Mandarino. Oi, Tânia, tá por aí? Oi, Naama, boa tarde a todas e todos. Bem-vinda à TVT aí, nesses 30 dias de férias da Thalita. E estamos por aqui, né? A Tânia já é nossa parceira e colaboradora no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da manhã. A gente já fez vários trabalhos juntos por lá, né, Tânia? E sou admiradora do teu trabalho, Naama. Ai, que graça! Obrigada, Verdade, então. Vamos seguir. verdade. Obrigada. Ô, Tânia, aí para a gente começar aqui essa nossa conversa no programa Bom para Todos, vamos repercutir a entrevista que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, deu à Rádio Jovem Pan nessa segunda-feira, dizendo que 95% dos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro na Câmara não têm razão e, por isso, não tiveram sequência. Qual é a sua análise sobre a declaração do deputado, Tânia? A declaração do deputado é uma declaração que expressa uma questão política, né? Na realidade, ele não tem coragem para fazer o que o Maia, seu antecessor, também não teve. Ele coloca argumentos que isso seria horrível para o país num momento como esse, que não existem razões para que um pedido de impeachment possa vingar, mas eu tenho a impressão que ele está errado. Inclusive, ele cita que nos próximos dias a oposição está prometendo apresentar na AMA um pedido de impeachment bem substancial. E eu também creio que o caso não é de impeachment, sabe? Não que eu feche com as mesmas razões do Arthur Lira, mas veja só, o STF formou maioria na última quinta-feira no sentido de que a suspeição de Sérgio Moro será inexoravelmente declarada na próxima quarta, que é quando vai continuar o julgamento. Raciocinem junto comigo. Se o Sérgio Moro era suspeito quando impediu Lula de ser candidato à presidência em 2018, vocês não acham que as eleições de 2018 devem ser anuladas, imediatamente ser convocada uma nova eleição presidencial com Lula no páreo? Porque o governo Bolsonaro é um governo ilegítimo que está aí governando o país e cometendo um genocídio na AMA por causa de uma fraude, né, que foi feita. Então, assim, a questão do impeachment, lógico, ela deve ser intentada e eu até espero, só para concluir, que a oposição, esse pedido da oposição substancioso, que seja protocolado amanhã ou nos próximos dias, leve em consideração isso que eu acabei de dizer. Nós precisamos da anulação da eleição de 2018, de uma convocação de eleição direta para a presidência imediata, para o povo decidir entre Lula e o Bolsonaro, e quem mais, né, foi candidato, quem vai ser o presidente da República. É isso que eu defendo na AMA. E quais caminhos a gente teria para isso? Porque esse processo não seria algo muito longo. Até tudo isso acontecer, ele ficaria no comando do país, ficaria na presidência da República. A gente tem a pandemia, o agravamento da doença, o presidente contrariando, né, todas as orientações dadas pelas autoridades sanitárias. Como é que se daria isso? Não seria um processo muito extenso, Tânia? Depende da pressão popular, depende da organização popular, porque o povo é que manda. É pelo povo que emana o poder, é a partir dele e para ele que deve ser exercido. Veja, Naama, um processo de impeachment também é um processo longo e demorado. Nem eu acredito que se for aberto ou for autorizada a abertura de um processo de impeachment contra o Bolsonaro, possa ocorrer antes de terminar o mandato dele. Inclusive, o Lira faz algumas conjecturas, né, a respeito do fato de que
O vice do Bolsonaro também não agrada, né, a oposição, e o Lira fala nisso, o Lira fala nessa polarização, ele diz até que tem 30% hoje cada um, que o país está polarizado, que as pesquisas apontam, segundo ele, 30% para Bolsonaro, ou que 30% querem Bolsonaro, ele nem fala em pesquisa, ele fala 30% quer Bolsonaro, 30% quer Lula, e tem um caminho no centro, né? Só isso já dá mostras a serviço de quem que o Lira está quando está fazendo tais declarações. O Centrão, que já tinha tornado Bolsonaro refém quando nomeou o ministro Cássio Nunes Marques para o STF, foi através de uma exigência do Centrão, mas parece que agora, né, com essa inviabilidade de popularidade de Bolsonaro, o Centrão está procurando seu caminho próprio, o Lira está aí para apoiar isso. O processo de convocar nova eleição presidencial pode ser tão rápido ou tão demorado quanto um processo de impeachment. O que importa é que a gente defenda essa tese e que as centrais sindicais, os partidos políticos, os movimentos sociais e populares organizem o povo para fazer essa exigência. O que nós não podemos admitir é que um governo ilegítimo, que está governando o país com mãos de genocida através de uma eleição fraudada, né, porque houve a condenação de... Isso o STF que declarou, não sou mais eu só que estou falando. Vamos esperar concretizar. Semana que vem, essa semana, depois de amanhã, vai se concretizar a suspensão de Sérgio Moro. Acabou a credibilidade, a legitimidade do governo Bolsonaro, que a gente já sabia que não existia, fica declarada pelo STF que não existe mais. E aí eu te pergunto, nós vamos fazer o que diante disso? Vamos ficar pedindo impeachment? Só? É povo, pressão popular e organização dos movimentos das centrais e dos partidos. Isso pode ser mais rápido, dependendo do grau de organização que a gente possa alcançar, as massas, do que um impeachment, o trâmite de um impeachment. Sim, a gente tem inclusive amanhã a instalação da CPI da pandemia, né, no Senado, e de que forma o presidente pode ser responsabilizado pela sua atuação no enfrentamento à pandemia, né, da Covid-19. Você acha que essa comissão ela pode criar também um cenário para que ele seja realmente destituído do comando do país? Como é que quais são as suas expectativas, Tânia, sobre isso? Bom, essa comissão parlamentar de inquérito, que tem atribuição, competência constitucional para fazer uma investigação e levantar dados, né? Ao final ela tem que emitir um relatório. Esse relatório que for emitido ao final pode sim responsabilizar Jair Bolsonaro, tanto por crime de responsabilidade, quanto por crimes comuns que podem ser descobertos, né, durante essas investigações. E eu acredito que se a CPI for bem conduzida, ela tem o condão de facilitar, sim, uma abertura de um processo de impeachment, ou inclusive enviar, se for crime de responsabilidade, um relatório para que Bolsonaro seja investigado e julgado depois pelo STF, e se for crime comum, para a PGR, para que a PGR possa apontar, né, os caminhos de uma denúncia, alguma coisa assim. Em qualquer hipótese, o relatório que a CPI finalizar após as investigações tem que ser enviado para o presidente da Câmara dos Deputados para avaliar se ele pauta ou não a votação de abertura de um processo de impeachment para o Bolsonaro, né? E aí, se for aberto esse processo de impeachment, se ele pautar, vai precisar do aval de 342 deputados. E depois disso, ainda para ser instaurado, vai ser preciso a aprovação de maioria simples numa sessão que tenha no mínimo 41 dos 81 senadores, né? Para que ao final ele possa perder o mandato, é preciso que 54 senadores votem. Isso tudo depende também de muita articulação política. Então, eu acho importante, sim, que a CPI seja instaurada e comece os trabalhos amanhã, né? E elabore esse relatório com a máxima precisão, porque ainda que haja divergências entre juristas e estudiosos do direito, né, a respeito do Bolsonaro poder ser responsabilizado ou não, a lei é clara a respeito disso que eu acabei de dizer. Crime de responsabilidade ou crime comum podem ser encontrados aí e se encaminhar para frente para as devidas apurações e responsabilizações. No mais, Naama,
desgasta politicamente o Bolsonaro, sem sombra de dúvida, porque vai tratar de toda essa conduta criminosa, na minha opinião, que ele tem tido na condição da pandemia, a ponto de ter pessoas, tem uma ONG que afirma, num dos pedidos de impeachment que entraram, que protocolaram, que ele faz parte de um plano de espalhar intencionalmente, de disseminar intencionalmente o vírus para a população brasileira. Então é importante sim que esses movimentos aconteçam, que essa CPI se aqueça e que a pressão popular aumente, que as massas se organizem, porque assim, a gente está muito feliz também com a suspensão do Moro e a elegibilidade de Lula. Só que não vai ter 2022 se a gente não cuidar de 2021. E é urgente para esse ano ainda que a gente cuide da derrubada desse governo, não só de Bolsonaro, como do seu vice, todas as suas políticas assassinas, genocidas, e possa conduzir o país de volta ao caminho democrático e ao caminho da vida, porque hoje o caminho de morte a necropolítica está dominando. É a hora, né, Tânia? Inclusive, hoje a Casa Civil foi noticiado que a Casa Civil enviou aos ministérios aí 23 possíveis acusações que o governo Bolsonaro deverá responder na CPI da pandemia. Como é que você viu essa mobilização do governo Bolsonaro, Tânia? Bom, eu não sei como que o governo Bolsonaro está se mobilizando em relação a isso. Você disse que a Casa Civil enviou 23 Isso, aos ministérios, aos 23 itens, uma lista com 23 itens de possíveis acusações que o Bolsonaro terá de responder ali na CPI da pandemia, né? Se antecipando, eles mesmos ali dizendo o que cometeram, né? É mais uma coisa que a gente não consegue entender de tão burra que é, né? Antes, quando eles praticavam esses atos insanos, a gente ainda ficava se perguntando se tinha um plano nefasto atrás. Óbvio, existe, sempre. Por trás de cada insanidade que Bolsonaro fala, é tudo muito planejado, a gente sabe disso. Mas não que vai servir isso para livrar o Bolsonaro de que sejam apurados esses crimes. Se eles levantaram 23, eu imagino que deva ter bem mais, não? Porque se eles próprios levantaram 23 crimes, então talvez a intenção seja fazer com que isso impacte um pouco na diminuição dessas condutas. E essa é uma das outras vantagens da instauração dessa CPI na AMA. Porque elas podem, em último caso, ajudar apenas, e não será apenas, já será alguma coisa, fazendo com que esse governo reveja sua postura em relação à condução da saúde pública durante a pandemia. O fato de eles mandarem esses itens, né, esses comportamentos, essas condutas, já mostra que talvez esteja querendo avisar os ministérios que reduzam os danos em relação à CPI. E aí isso não é perda nenhuma para ninguém, não é mesmo? Agora, Tânia, verdade. Agora, Tânia, essa lista com esses itens, eles não produziram provas contra eles mesmos? Como que você vê isso? A CPI da Covid vai avaliar isso, né? Mas eu imagino que não precisa produzir, porque as provas já estão todas produzidas na AMA. Eles podem estar mandando isso para reduzir danos, né? E assim, as provas estão aí. A gente tem, hoje em dia não tem mais como esconder nada, né? Sobre o sol. A gente tem imagens, vídeos, a conduta do Bolsonaro, incitando inclusive a população a não fazer isolamento, a se aglomerar, ele próprio não usando máscara, dizendo que é só uma gripezinha. Isso tudo já é prova que a CPI tem de sobra, né? E se eles juntaram mais essas outras condutas, aí ótimo. Interessante, que sejam aproveitadas também como provas contra eles. Mas eu acho que a intenção mesmo é falar, olha, calma lá, diminua isso daí. Não está podendo mais ficar tanto assim esse negócio aí, porque senão eu vou ser condenado. Talvez seja esse o interesse de Bolsonaro. A fala de Bolsonaro talvez seja essa. Mas prova tem de sobra, viu, Nama? Nem precisava dessas. Muito triste todo esse cenário, né, Tânia? Infelizmente, a gente fica à mercê, né, desse governo, desses comandos, né, num momento tão crítico do nosso país. É desolador esse cenário, mas não pode fazer a gente perder a nossa esperança de se organizar e de mudar esse estado de coisas. Na verdade, nós estamos
num lugar muito difícil, né? Desde 2013, com um acento muito grave em 2016, quando o golpe de Estado derrubou a presidenta Dilma, e outro marco fortíssimo em 2018, quando o Lula foi condenado e preso através dessa manobra que a gente acabou de falar há pouco, né? Para que esse genocida pudesse estar hoje no poder, a gente não imaginava que viria uma pandemia, e isso daí realmente é uma coisa que está nos mortificando. O número de mortos, nós estamos beirando os 400 mil mortos, não é isso? Isso, prestes a O completar. país prestes a completar 400 mil mortos. O país está nas mãos de um projeto de morte, e se nós não tomarmos o controle das mãos desses genocidas que têm esse projeto, nós vamos ser exterminados. Então agora é uma questão de vida ou morte para nós. Não tem mais muito o que pensar sobre isso. A derrubada desse governo, mesmo que eles estejam falando em reduzir risco por causa da CPI e tudo, isso não vai ser significativo, né, em larga escala. A derrubada desse governo, com todas essas políticas neoliberais, com esse comportamento nazifascista, né, autorizando violência e morte contra quilombolas, indígenas, mulheres, crianças, idosos, jovens, né, negros, que aumentou muito mais, é uma coisa que, se a gente não fizer, vai acabar a gente, não vai ter mais a gente. E na hora de lutar pela nossa própria sobrevivência, eu acho que nós temos uma capacidade muito grande de nos organizar rapidamente. Espero que os nossos dirigentes nos conduzam a esse caminho de vitória, porque eu sei que a vitória vai ser nossa, viu, Naama? Nós vamos reverter essa situação, sim, porque o povo tem poder para isso. Isso aí, Tânia, otimismo. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Bom para Todos. É sempre um prazer falar com você, tá bom, Tânia? O prazer é meu. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. E até a próxima, Naama. Um abraço. Até a próxima. Nós conversamos aqui com a advogada Tânia Mandarino. E, pessoal, o programa Bom para Todos fica por aqui. Eu agradeço demais a companhia e a audiência de vocês. Eu espero todas e todos amanhã, a partir das 3 horas da tarde. Se cuidem, se protejam. A pandemia não acabou. Até amanhã, pessoal.